Vamos meditar um pouco. Já meditamos muito, né, hoje? Então vamos meditar mais um pouco na palavra do Senhor. E tem um tema que estava colocado da última vez, antes do aniversário, e que ele ficou pendente para a gente conversar aqui na igreja. São 4 pilares que caracterizam uma vida em Cristo. 4 pilares que caracterizam uma vida em Cristo. Não sei se foi ano passado ou ano atrasado, teve uma notícia triste que a gente teve aqui em Fortaleza, de um prédio na aldeota que caiu. Foi? Caiu. Ele tinha as fundações e tinham os pilares, né? Os pilares, e resolveram tratar do prédio descascando logo todos os pilares de uma vez, sem fazer qualquer espécie de reforço de sustentação naquele prédio, tá? E quiseram tirar logo descascar todos os pilares. Eu não sou construtor, mas eu acompanhei a notícia. O que aconteceu é que os pilares ficaram fracos, não resistiram e houve a tragédia. E pessoas morreram por causa disso, né? Para quem, às vezes, pessoas que vivem tratando desta questão de construções a vida toda, e parece que some da sua mente algo que ela conhece e ela não se atentou, apenas veio da cabeça dela descascar aquilo. A gente, rapaz, como é que uma pessoa faz um negócio desse? Até eu que não sou construtor, disse, como é que a pessoa faz um negócio desse? Eu disse isso já ouvindo dos outros, porque eu nunca ia me aperceber. Mas o fato é que houve uma destruição porque os pilares se tornaram enfraquecidos. E muitas vezes, os pilares da nossa vida em Cristo é como alguém chegar e sair tirando, descascando tudo e deixam fraco. E pessoas caem. E aqui nós vamos ler alguns textos na palavra de Deus. E quando nós passamos a ver isso, sobre estes pilares, é porque existe um edifício. E existe uma construção que é tratada pelo próprio Jesus Cristo com as nossas vidas. Quando você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versos 20 a 22, Efésios capítulo 2, versos 20 a 22, ele fala de edificação. Essa palavra que está aqui, edificação, é de construção, é de edifício, né? É de edifício. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Santo. Olha só o tamanho da edificação e da responsabilidade e de quem esta edificação vai hospedar. Preste bem atenção, que esta edificação, como qualquer uma outra, ela hospeda. E aqui diz que nele, versículo 22, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito Santo. Então, Deus vem habitar em nós através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, mas é um mistério que não conseguimos interpretar ou entender na sua profundidade.
A gente sabe apenas desta triunicidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas que pelo Espírito Santo, o Pai eterno vem morar em nossas vidas. Mas antes ele diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Há uma ligação, porque muitas vezes nós queremos fundamentar a nossa fé ou criar uma doutrina apenas com base em alguns eventos históricos, ou do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, e isso nos corre o risco de sermos induzidos a heresias. Por isso que é importante você pegar todo o conjunto. Por isso ele está falando, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tem que estar em sintonia. A palavra tem que estar em sintonia. Lucas capítulo 6, versos 47 e 48, diz assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Falando de construção, de edificação, de fundação e de segurança. Tem muita casa caindo. A gente tem notícia de Petrópolis, né? Das construções em ambientes de risco. Aqui é mais difícil, mas acontece. Mas todo ano no Rio de Janeiro cai um monte de casa. Todo ano, Minas Gerais, todo ano. Não estou querendo aqui dar desculpa, não, porque que acontece. Mas para a gente entender que acontece todo ano, porque as edificações não têm um fundamento adequado. E vem destroço, vem destruição. Aí ele diz, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Quando a nossa vida em Cristo Jesus é bem fundamentada, é bem construída, é bem edificada, não há nada no mundo que nos afaste dele. Não há nada, não há situação, não há profecia, não há profeta que venha nos afastar dele. Mas quando não é bem edificada, a gente pode fazer um monte de coisa. Não, vamos fazer jantar, vamos cuidar, vamos lá, vamos trazer, vamos levar a cesta, vamos fazer festa lá, vamos trazer para cá, e vamos fazer chá, e vamos fazer... Não é nada contra o chá não, viu? O chá é gostoso. Mas, às vezes, nós queremos atrair, e a pessoa, depois de um tempo, diz, não gostei daquela irmã e vai embora. Porque não tem edificação. Não foi construído numa rocha. E aqui tem um segredo nesses dois versículos, e uma palavra é a responsável por este segredo. Quando você lê o 47, ele diz assim, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Mas só ouvir as palavras de Jesus não adianta. Porque tem muita gente que sabe a Bíblia todinha. Satanás usou até a Bíblia para querer dar uma arranjada em Jesus. Ele mexeu com uma pessoa errada, né? Mas tem pessoas que sabem a Bíblia e recitam a Bíblia. E conversando com você, você fica meio aqui, porque sabe mais do que você. Mas o problema não é só ouvir as palavras. Tá? O segredo na última, praticar. Ouvir as palavras de Jesus
e praticá-las, torná-las concretas através das suas atitudes. Isso é praticar. É a sua vida mudando em função da palavra de Deus, que a gente não tem escolha, que não escolhemos a quem a gente vai abençoar. Salmos 118, 22 diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Palavra profética. Porque a Bíblia se interliga. Então, quando o Salmo está falando isso, não está falando do período de Salmo, está falando de um período futuro. Que ele diz, a pedra que o Salmo 118, 22, e o outro depois você marca aí, que você marca os dois logo de uma vez só. Vai marcar 3 textos rapidinho, olha. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, Salmo 118, 22. Mateus 21, 42 diz assim, Jesus lhe disse, vocês nunca leram nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então a palavra de Deus ela é um complexo que se complementa. E está falando exatamente a respeito de Jesus, que é a pedra principal. E Atos também vai falar. E Pedro diz, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, ou a principal pedra. Jesus Cristo. Está falando de edificação. Então, nessa edificação, nós colocamos aqui 4 pilares. Tá? É uma forma didática de apresentar. E estes pilares, eles vão compor toda a nossa estrutura de vida. Toda. Não são vertentes, porque o homem, ao se entregar para Jesus, ele tem que entender que ele se entrega integralmente. Ninguém entrega por partes. Santificação é um processo que você vai crescendo e se fortalecendo e deixando hábitos para trás. Que não condiz com a palavra de Deus, né? É outra história. Mas ao entregar sua vida para Jesus, você se entrega integralmente. Total. Não é pela metade, não é uma parte. Então esse primeiro pilar, eu chamei aqui de serve. Quando você conhece a Cristo, você precisa entender que você veio para servir. Quando eu vejo pessoas dizendo, eu nasci para ser cabeça e não cauda, eu fico preocupado. Porque eu passo a perceber que isso não é uma coisa baseada na vontade de Deus, mas é na vontade do homem. Porque muita gente diz, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Cuidado, porque quando você olha para Jesus, ele é o cabeça da igreja. Mas vamos ver o que é que ele diz na sua palavra. Primeiro, servir, que significa trabalhar em favor de alguém. E nós viemos para servir. Né? Nós viemos para servir. Mateus 20, 28 diz assim, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Então entenda que Jesus Cristo está falando, o Filho de Deus, aquele que é exaltado soberanamente, a palavra de Deus diz que ele
veio para servir e não ser servido. E o que a gente encontra muitas vezes nessa nossa jornada cristã é muita gente querendo ser servida. Muita gente querendo o primeiro lugar, querendo a primazia. Isso não tem qualquer correlação com aqueles que vivem a palavra de Deus. Não faz parte de um pilar daquele que segue o Evangelho, de que aquele que tem a sua vida transformada, essa história de querer achar que está acima dos outros, que é melhor do que os outros. Porque nós estamos aqui para servir. Às vezes, eu sei que tem gente que ainda está no começo do amadurecimento, hoje estão maior, outros estão maior. Mas às vezes a gente fica olhando assim e eu fico rindo comigo mesmo, vendo as situações. Quando a gente faz algum almoço aqui, uma vez, foi uma das primeiras vezes que a gente fez aquele almoço aqui, que eu estou com saudade, viu? Um almoço assim daquele, viu? A minha maior saudade é de estar com os irmãos comendo, vendo aqui. Não é nem da comida, não. Depois de um certo tempo para cá, a comida não é uma coisa tão importante. A gente come para sobreviver, mas ninguém passa a viver em função de comida, né? Mas eu me lembro de ver pessoas ficarem chateadas porque não pegou algum tipo de comida que sabia que estava ali, ou que ela fez. E eu me lembro que uma das primeiras vezes que a gente fez aqui, uma irmã fez um camarão, e eu, nas minhas brincadeiras, dizer que gosto muito de camarão, e gosto, tá? A irmã chegou no meu ouvido e disse, eu fiz um camarão para o senhor. Eu disse, eu agradeço muito. A irmã vai ter que orar para sobrar para eu comer, para multiplicar, porque ele vai para a mesa e eu só chego pelo final. Eu acho que foi até uma desfeita para a irmã. Mas se era para a igreja, eu não podia me dar o luxo de ter um camarão escondido para mim, porque era para todos. Então, a gente precisa entender que nós estamos aqui para ser servido. E eu via pessoas com raiva, porque não comeu aquilo que queria comer. Uma vez uma senhora estava precisando de alguma coisa, e nós compramos uma bandeja de ovos para ela. E ela veio reclamar. É isso que vocês querem me dar? Eu disse, algum problema? Eu pensei que eu ia receber algo mais. Uma carne, um peixe. Eu digo, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu tiver isso no prato, um ovinho frito com um arrozinho branco, já estou aqui, estou babando. As pessoas se prendem e querem exigir, querem ser servidas. Ser servido não tem nada a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus veio para servir, né? Veio para servir. Lucas 22, 27 diz assim, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Claro, maior é o que está à mesa. Mas eu estou, olha o próprio Cristo dizendo, mas eu estou entre vocês como o que serve. Sendo Ele quem é, está para nos servir. E serve até hoje Jesus a gente. Quando Ele está cuidando da gente, quando Jesus Cristo está cuidando de mim, cuidando de você, Ele está me servindo. Não está sendo servido. E continua até hoje desse jeito. É impressionante. E nós precisamos entender que os discípulos de Jesus não escolhem o que fazer, mas fazem o que o seu Senhor Deus manda. O servo não tem vontade própria. Ele só
obedece. Então este é um pilar. Quantas vezes Deus chamou a mim e a você para fazer algo e a gente não quer fazer porque a gente acha que isso é nos diminuir. Não se preocupe com isso não. Sendo você pertencente ao Senhor Jesus, o que Ele lhe chamar para fazer, faça. Vai entrar na casa de alguém? Ajude a limpar a casa. Alguém está precisando de alguma coisa lá naquela casinha dele? Vá lá e ajeite. Conserte. Porque nós estamos aqui para servir. E esse é o primeiro pilar. O segundo é amar. Você serve, mas servir não significa amar, né? Você pode estar servindo, porque o servo é o que cumpre a vontade do seu Senhor. Nós cumprimos a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos de um outro pilar, porque o que a gente faz tem que fazer com amor. E a gente já aprendeu há muito tempo que amor não é sentimento. Não é aquele de ver as estrelinhas, né? Ficar sentindo as coisas diferentes, andando pelas nuvens, né? Não tem nada a ver com amor. Amor não é sentimento. Amor é uma atitude. Amor é você ver que alguém está precisando e você vai lá para abençoá-lo. Amor é você observar o que as Escrituras dizem, que você tem que olhar para aquele que não pode nunca lhe retribuir e você abençoá-lo. Amor não é sentimento, é atitude, é desprendimento, é disposição para fazer com alegria. Não com cara fechado. Vamos evangelizar com o irmão Pires. Aí lá vem a pessoa com uma cara desse tamanho, porque é de tarde, queria estar era dormindo. Mas assumiu o compromisso, não é possível. Aí falta amor. Amor é você, no sol quente do meio-dia, estar ali. Desde aqui, né? E sair com alegria para fazer. Marcos 12, 31 diz assim: o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Quando nós lemos esse texto de Jesus Cristo, falando de mandamento, ele trouxe uma coisa fantástica, impressionante, porque ele pega os 10 mandamentos e ele consegue mostrar para nós em 2. Porque do amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo tá vindo todinho, até o sábado que é do Senhor, é o Senhor. E o resto, não furtarás, não roubarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, tudo é do próximo. Honra teu pai e tua mãe, tudo é próximo. Então ele reduz a 2, porque se você ama o seu próximo, você honra pai e mãe, e você cuida das pessoas. E você não vira as costas para pessoas. Pastor Gilberto Rebouças falou aqui com muita propriedade domingo a respeito daquele tema e quem é o meu próximo. Muito deu para a gente visualizar bem quem é o próximo. Então Jesus está falando: ame ao seu próximo como a si mesmo. E 1 João 4, 20 a 21, a palavra do Senhor diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Se você odiar seu irmão, você é mentiroso. E aqui para a gente vai em 2 vertentes: o irmão da carne e o irmão da igreja. E o que é curioso é que, por exemplo, tem irmãos aqui que não falam com o irmão de outra igreja, porque é de outra igreja, mas não é irmão.
E tem gente que diz assim, não dê a paz do Senhor para aquele pessoal dali, viu? Alguém está errado nessa história, porque irmão é irmão. Quem carrega o Espírito Santo na sua vida é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não tem nome denominacional, não tem paredes, nem tem endereço. O endereço é para a gente ser alimentado. É como tem 10 restaurantes aí na cidade, né? Então, você vai para um, vai para outro, você vai se alimentar. Assim é a igreja. Ela vai para vários lugares para alimentar e se fortalecer. Mas, quem é a igreja é quem tem o Espírito Santo. E tem gente que ainda chega e diz assim, aqui na igreja a ceia é só para os membros desta igreja. Então é uma agremiação, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque se é a igreja do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que é lavado, comprado, remido pelo sangue e batizado participa. Não tem isso. Eu não sei por que as pessoas ficam limitando, dificultando as coisas. Então nós precisamos aprender sobre estas coisas, tá? Então, se alguém afirma eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também aos seus irmãos. Então esses dois primeiros pilares estão ligados à pessoa. São atos, são atitudes. É algo externalizado, é algo visível. Por isso que diz, pelo fruto os conhecereis. Esses dois pilares é que vai dizer exatamente quem eu sou. Porque eu estou servindo e estou fazendo com alegria e não estou fazendo acepção de pessoas e estou fazendo a vontade de Deus. É isso que faz a grande diferença. Mas tem os outros dois, porque dois é horizontalizado, é para fazermos para as pessoas. Os outros dois têm relação com a gente mesmo. Vamos lá? Terceiro? O terceiro é louvar. Eu não posso falar que eu tenho uma vida de louvor se eu não sirvo, se eu não amo. E não é amar a Deus, é amar as pessoas. Não é servir a Deus, é servir as pessoas. Então, a gente tem que cair dessa história de que eu tenho um grupo acolá de louvor, tem um pessoal de louvor, que não tem compromisso com a palavra de Deus. Não louva coisa nenhuma. Canta. Porque louvar, que quer dizer elogiar, onde o livro de Salmos está recheado de textos falando de louvor. Quando você pega Salmo, é um livro para onde você vai, fala de louvor, de elogios a Deus, mas só pode elogiar a Deus aquele que está comprometido com Deus. Não adianta você elogiar a Deus se você desconhece Deus, se você vive distante de Deus. Então, o Salmo 150, que é um salmo por excelência de louvor, ele diz assim, olha, aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Aqui é o lugar de louvar a Deus, certo? Esse é o lugar de louvar a Deus. Estamos aqui o quê? Louvando a Deus, porque eu sirvo a Deus e porque eu amo ao meu próximo. Aí eu louvo a Deus. E ele diz assim, louvem-no no seu poderoso firmamento. Você vai lá para a praia, vai para as montanhas e fica olhando o firmamento e dizendo, o Senhor é maravilhoso. Olha a obra da criação e olhando aquelas estrelas. Você está louvando a Deus também. Você louva no meio da congregação e louva nas montanhas onde está, né? E ele diz assim, louvem-no pelos seus feitos poderosos.
A gente sabe que Deus abriu o mar vermelho, tentaram dizer que não, já tentaram fazer tanta coisa, mas a gente sabe que ele abriu o mar vermelho, depois abriu o rio Jordão, depois derramou pão por abundância durante não sei quantos anos, 40 anos no deserto, mandou maná, fez praga no Egito acontecer. Mas não foi só isso. Nós louvamos a Deus porque Ele pega um homem distante de Deus, um homem que não quer nada com Deus, e quebra esse homem. E faz como fez com Moisés, um homem que foi considerado biblicamente o homem mais manso da terra. Um homem acostumado a matar, um guerreiro. Porque os príncipes, naquela época, eles eram os primeiros a serem treinados e eram quem ia para a guerra, para serem testados. Moisés matou muita gente. Matou até aquele, né, para livrar um hebreu, um israelita. Por quê? Porque ele era acostumado a matar. Se ele não fosse acostumado a matar, ele não tinha matado aquele homem, não. Ele não era filhinho de mamãe, não. Ele era um guerreiro. Mas a palavra de Deus disse que ele se tornou o homem mais manso da terra. Porque é um feito de Deus. Deus, Ele nos transforma. Ele muda a gente. Se você não mudou ainda, é porque Deus não te alcançou. E você não está deixando Deus te alcançar. Porque Deus quer te transformar. Então, vamos louvar quando a gente encontra alguém transformado. Louvado é o teu nome, essa pessoa. A gente devia ficar alegre quando vê alguém que realmente conhece a Jesus Cristo, né? Que maravilha! Às vezes a gente, há tempos atrás, fazendo evangelismo, reunindo o grupo, quando a gente diz, rapaz, fulano aceitou Jesus Cristo? Glória a Deus, rapaz, era uma alegria grande. Hoje, fulano aceitou Jesus Cristo. Mas diz, rapaz, o que vai acontecer hoje no jogo do futebol? Tal? A pessoa falando de Jesus e o outro falando de futebol, ou falando do YouTube, ou falando... Tu viu aquela live que eu fiz? Que agora o negócio é fazer live, é postar, né? E não alegra quando sabe. Se a pessoa aqui da frente, ela disser assim, hoje eu entrego a minha vida para Jesus e eu vou ser uma nova criatura em Cristo Jesus, muita gente vai, isso eu já ouvi antes. Não, louve ao Senhor pelos seus feitos poderosos. E o feito poderoso de Deus hoje, melhor do que qualquer milagre, é uma transformação de um coração duro. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta. Vamos tocar uma trombeta, está faltando a trombeta aqui, precisa de uma trombeta. Louvem-no com a lira e com a harpa, né? Louvem-no com tamborins. Está aqui tamborim, a gente tem um bocado aqui, né? Os tambores aí. Louvem-no com tamborins, com danças. Pode-se dançar para o Senhor, né? Louvem-no com instrumentos de cordas, guitarra, violão, bandolim, violino, né? Instrumentos de cordas. Louvem-no com flautas, louvem-no com símbolos, louvem-no com símbolos ressonantes. Aos pratos da bateria ali fazer esse símbolo, né? A primeira vez que eu fui tocar bateria na igreja, a gente fez um esforço danado para comprar a bateria, foi Gilberto, lá para o Monte Castelo. Que lá a igreja não dava nada não, se a gente quisesse, a gente correr atrás, né? Hoje em dia é bom demais. Da hora, a bateria entrou no domingo, na quarta-feira teve uma reunião, o diácono botaram a bateria para fora. A gente ficou só olhando a bichinha indo embora. Foi. Pensa que é fácil, é? É. Hoje está bom demais, o pessoal reclama de barriga cheia. Tinha gente que usava até lata para poder tocar bateria. Hoje todo mundo tem um instrumento, bateria, que tem duas aqui. Misericórdia, né? Então,
as coisas são tão boas, são tão fáceis, são tão maravilhosas. Mas a gente fica com dificuldade, né? Ainda fica com a cara feia. Tem microfone, antigamente era no gogó. Tem retorno, antigamente não tinha retorno. Aí o Gilberto dizia assim: Paulo sabe até montar um sonzinho, mas nunca montou um retorno que preste. E ele dizia no microfone, lá no meio da rua, a gente tocando. Tá lembrado, tá? Eu não esqueço, não. Pensa que eu esqueço do que tu fez comigo? Comigo que tu fez eu passar? Então, olha, tudo que tem vida, ou fôlego, né? Tudo que tem vida, louve o Senhor. Eu já disse aqui uma vez que o único ser que tem fôlego, ou que tem vida, que não louva o Senhor é o ser humano. Porque todos os outros animais louvam. O ser humano é difícil. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para louvar o Senhor. É o terceiro pilar desta edificação. Podemos louvar o Senhor orando, podemos louvar o Senhor cantando, lendo a palavra. No culto nós louvamos a Deus, congregados e unidos. E o quarto pilar, como o louvor é para Deus, os dois primeiros nós falamos que são horizontalizados. São para as pessoas servir e amar. Louvar é para lá, para cima. Ninguém fica elogiando os outros, né? Não estou falando em tratar bem, nós temos a obrigação de tratar bem. Mas elogios especiais é ao Senhor Deus. Mas a gente muitas vezes anda atrás de elogio, né, pai? Está com 10 anos que eu prego nessa igreja, ninguém nunca me disse que a minha mensagem era boa, elogio. Então muitas pessoas ficam meio deprimidas com isso. Mas não somos nós que precisamos de elogios, nós precisamos elogiar aquele a quem merece todo elogio, o Senhor nosso Deus, amém? E o último, que é espiritualmente o mais profundo, que a gente fala, mas é o que é mais, provavelmente mais difícil de se fazer, chama-se adoração. Porque a adoração não é levantar a mão, chorar. Você pode até ter uma participação de louvor, levantando a mão, chorando. Pode até iniciar uma adoração, mas a adoração não se presta a estes atos. A adoração é algo muito profundo. Adorar é a maior expressão de relacionamento com Deus. É quando você, sem estar na presença de quem quer que seja, você senta e diz: Senhor, senta aqui no meu lado, vamos conversar. Para muita gente isso é loucura. É muitas vezes que você conversa com Deus. Adoração é você se relacionar com Deus. E a igreja está perdendo esta visão, porque a gente anda muito ocupado. Laércio anda mais tempo com o celular do que conversando com Deus. E isso é triste. Eu deveria dar mais tempo ao meu Deus. Celular é importante, sim, para alguns momentos, para algumas coisas. Para dar uma mensagem, para informar que chegou. Quando eu viajo, o pessoal quer que eu fique lá em casa tempo real, dizendo onde é que eu estou. Cuidado, né? Beleza, tá certo. Saber das notícias. Mas a gente não vai para a cama sem celular, mas vai para a cama sem Deus. Tem pessoas que estão dormindo com o celular de braço.
Só está faltando beijar o celular. Mas vai chegar essa hora também. Enche de intimidades no celular. Tem pessoas que quando o celular é roubado, a preocupação não é pelo aparelho que pode custar 5, 7, 8 mil reais. A preocupação é que encheu de coisas que não deveria estar ali. E isso tem se multiplicado. Está se tornando uma profissão bater foto de pessoas nuas e comercializar. Não é? Não é o nosso tema. Estou só aqui dando para mostrar que a nossa falta de intimidade com Deus nos leva cada vez mais a distanciar dele e nos tornar mais fracos. Por isso, é a maior expressão de relacionamento com Deus, é adorar. No passado antigo, a adoração era prostrar-se. Você prostra-se ainda. Mas hoje, adorar o Senhor é ter um relacionamento com Ele, sentar ao lado com o Senhor e conversar com Ele, abrir o jogo, como é que está a tua vida. É às vezes que você está meio mal, você dizer, Senhor, senta aqui, vamos conversar. Eu não aguento mais, eu estou mal, me ajude. Relacionamento, como pai e filho, né? Aí você diz, não, mas tem que prostrar-se. Tem momento de prostrar. Em relacionamento de pai e filho, não existe esse negócio de filho se ajoelhar. Só se ele cometeu um pecado muito pesado, ele vai se ajoelhar para pedir perdão para se livrar do chicote, né? Mas não é isso hoje. Mas o que acontece? É sentar, pai e filho, vamos sentar aqui e abrir o jogo. Vamos abrir o coração, de coração para coração, né? Tem certas enfermidades com as crianças recém-nascidas que os médicos, eles dizem, tira tua blusa e pega a criança sem nada de roupa e coloca com o coração dela perto do teu coração. Chama de coração para coração. E a criança vai fortalecendo. Então é esse relacionamento de coração para coração que é uma adoração a Deus. Tá? Por isso João 4, 23, 24 diz assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São estes os adoradores que Deus quer que o adorem em espírito. Para adorar em espírito, você precisa ter sido transformado. Para você ter sido transformado, você tem que ser uma nova criatura. Para ser uma nova criatura, você tem que servir, você tem que amar, você tem que elogiar, você tem que louvar o Senhor. Aí você está apto a adorar a Deus. E é na adoração que você percebe a troca de informação. É na conversa sincera com Deus. É quando você abre a boca e diz, eu estou fraco. Não tenho força, me ajuda, Pai. É assim que funciona. Então Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para que isso ocorra, há uma necessidade total de entrega a Deus, da sua vida. É quando nós adoramos.
é renunciar-se a si mesmo, renunciar à sua vontade e estar diante da vontade do Pai Celestial. Feche seus olhos.